Enfim, é uma diversidade muito grande lá. Quando você entra em contato em pessoas que eram totalmente fora da sua bolha antigamente, você vai percebendo as diferentes realidades, as diferentes histórias, as diferentes trajetórias. E, enfim, também mostra também como as cotas são muito importantes. Porque, senão, o Instituto Federal, que é uma escola pública, um ensino de qualidade, ia ser extremamente limitado às pessoas de elite, às pessoas que têm condições para pagar um curso, para fazerem parte de uma rede privada, e ia quebrar todo o objetivo de ser uma escola pública acessível de qualidade. Porque só as pessoas que teriam condições de fazer aquela prova são as pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade a vida inteira. E, enfim, com os cortes na educação que a gente vem sofrendo, basicamente é muito difícil você vir de uma escola pública em que você não ficou, por exemplo, um ano inteiro sem um professor de tal matéria, que você teve que não ir para a escola durante uma semana porque não tinha merenda. Então, quando a gente faz esse recorte de realidade, a gente vê que as coisas não são tão simples e tão rasas de que você estudando, você entra. Tem todo um contexto, tem toda uma coisa por trás que é justamente essa diferença de realidade das pessoas que estão lá participando e tentando entrar no IF. Meu filho fez uma parte do estudo dele lá na escola que você estudou. Depois nós colocamos ele já sabia ler e escrever, colocamos ele na escola do Madalena Antunes. Aí veio a pandemia, né, e foi aquele aperreio, e a gente ajudou ele a fazer um cursinho para ver se melhorava lá o conhecimento dele, não ficava parado, né? Sei que quando ele fez a prova do IF, e eu não acreditava que ele fosse ser aprovado, tendo em vista que, naquele período, houve uma grande quantidade de alunos que não tinham sido aprovados no IF, houve a oportunidade deles entrarem também, principalmente das escolas privadas, né? E, por sorte, quando ele disse, pai, eu passei, eu não acreditei. Ele disse, nem meu pai me acredita que eu passei. Não, meu filho, eu vi o contexto em que você estava naquele momento, né? E eu acho que ele ficou muito sentido com isso. Mas a gente observa muito a realidade. É por isso que eu faço essa pergunta. Eu tenho aqui dois estudantes, vocês estudantes, de realidade diferente. E você tem a oportunidade de estudar pela estrutura que você tem, ela também. E quando eu participei de muitas reuniões online do IF, eu vi a grande dificuldade dos pais, reclamações dos pais com os filhos, principalmente aqueles que realmente não tinham condições, entendeu? Nem para comprar uma farda. Pô, era e os benefícios que o IF oferta, é justamente para os miseráveis dos miseráveis. Essa é a palavra que eu posso usar aqui, entendeu? Porque é aquele que está com muito mais dificuldade. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, aluno com dificuldade vai selecionar o pior dos piores, né? Que não deveria ser isto num país tão rico como é o Brasil. Não precisava ter isto, né? De selecionar aqueles que estão com dificuldade. E até mesmo para ter o direito à refeição do dia, né? É uma seleção, uma seleção. Isso é muito triste, como eu volto a dizer. Então, eu queria ver com vocês, assim, este ano nós tivemos uma greve dos federais, muito forte. E, mesmo assim, a categoria não conseguiu um reajuste do governo federal. Mas os técnicos, professores, até a Universidade Federal entrou pela primeira vez numa greve fortíssima, né? E que avaliação vocês fazem como estudante dessa greve 2024 do setor federal? Quando se deu os primeiros indícios que talvez tivesse uma greve, todos os estudantes ficaram desacreditados. Muitos nunca tinham passado por uma coisa dessa, muitos nunca tinham ouvido Principalmente no falar. setor privado, né? Principalmente no setor privado. É. O pessoal ficou sem acreditar que uma coisa dessa aconteceria e sem muito se importar se fosse acontecer ou não. Muita gente tinha a ideia de que, por o IF estar melhor que outras escolas, então o IF estava perfeito. Sendo que não é uma visão dessa. Não adianta o pessoal dizia que a gente estava reclamando de barriga cheia, até alunos do IF diziam isso,
sendo que não adianta estar de barriga cheia com uma comida de má qualidade. Porque não é porque a gente está melhor do que outras escolas que a gente esteja bem. A gente vê que outras escolas estão piores. Tem que se lutar por condições melhores, tanto para as escolas quanto para a gente, num setor completo. Nisso, quando se deu a greve, eu e a Ágata, junto com um outro professor, passamos na sala para falar sobre a importância de apoiar a greve, de que aquilo não era uma coisa individual, não era o que eu achava, não era o que a Ágata achava, mas sim uma questão coletiva. Não importava se eu não quisesse a greve, mas sim que era uma categoria inteira que dependia daquilo como uma forma de pressão, como uma forma de conseguir os reajustes que ela estava precisando. Os técnicos estavam lá, os professores estavam lá, e era justamente isso que precisava ser a luta. A gente participou da panfletagem, e foi um dos momentos que a gente mais viu que muitos alunos não deram a devida importância para isso. Tiveram essa compreensão. Exatamente. A gente foi para uma panfletagem que teve lá embaixo, vieram os professores do IF para cá para ajudar, e foi eu, meu irmão, Ágata, e outras 2 alunas, uma que nem do IF é mais. Porque a gente sabia da importância disso. Só que muitos dos alunos que eram daqui ou tinham tempo, não quiseram vir, não é porque o aluno é ruim, porque não se preocupe, tudo, mas porque muitas vezes ele não tem acesso a uma coisa que mostre que aquilo é importante. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu também não me importaria com isso. Eu não enxergaria o que hoje eu enxergo. Porque hoje eu tenho um conhecimento maior sobre aquilo. Muitos alunos não deram a devida importância para isso, outros alunos nem sequer sabiam sobre isso ou não tinham condições de ir. Porque, por mais que seja uma luta coletiva, muitos não enxergavam a importância daquilo, que aquilo poderia trazer alguma coisa. E era justamente uma batalha constante, que precisava, de que os alunos precisavam estar lado a lado dos professores. Porque se tem um professor, tem 36 alunos para aquele professor. A categoria dos estudantes é uma categoria muito grande, que tem uma força muito grande. E ela bota uma pressão muito forte. Não é à toa que o movimento estudantil ajudou a lutar contra a ditadura militar. E isso foi muito importante nesse tempo todo. A gente sentia uma falta muito grande dos alunos, de uma representação muito grande, e que a gente queria muito que fosse mais presente sobre isso a categoria dos alunos. Falando sobre a greve, é algo muito importante de trazer, que é sempre muito debatido durante a greve, que é que ninguém gosta de fazer greve. Não é algo que é assim, uma decisão, é mais que a gente é obrigado a fazer a greve, porque, enfim, é quando chega num ponto, no limite, que assim, não dá mais. Não dá mais para a gente ficar recebendo esses cortes e ignorar, ter que ficar desligando o ar-condicionado para racionar energia, porque o que está vindo não é o suficiente para pagar a conta de luz do IF. Então, enxergar a greve dessa forma individual, porque, enfim, falando por mim, eu também não, de forma bem pessoal, eu não gosto de greve, ninguém gosta de greve, os professores, alunos, porque o IF, por exemplo, para mim é uma segunda casa, então eu tive que ficar longe de lá por 3 meses. Mas, para uma luta do movimento estudantil, uma luta pelos nossos direitos, por uma educação de qualidade, isso pouco importa, porque é uma luta, é um coletivo que a gente precisa estar presente. A greve, como eu já disse, não é uma escolha, é algo que a gente é obrigado a fazer. Então, teve essa falta muito grande. Eu acho que a gente poderia ter conquistado muitas mais coisas, mais reivindicações nessa greve, se tivesse tido uma organização maior dos estudantes, porque, enfim, como o Ramon disse, assim, a categoria que tem mais volume em massa no movimento estudantil são os estudantes. Porque a cada professor tem muitos estudantes, e se a gente for comparar, por exemplo, os atos que aconteceram no período dessa greve, os atos que tinham os professores e os atos que tinham os estudantes eram completamente diferentes. Os que tinham os estudantes eram bem mais barulhentos, eram bem mais volumosos, chamavam bem mais atenção, justamente porque são outras pessoas, são jovens que, enfim, participar dessa luta seria muito essencial.
Então, algo que a gente sempre aperta muito nessa tecla, quando a gente fala sobre a greve, foi a falta que a gente sentiu mesmo de uma organização maior dos estudantes, esse diálogo dos estudantes entre si sobre o que era a greve, porque, por exemplo, a greve acabou e tinha muita gente que ainda não entendeu muito bem o porquê que ela aconteceu, o que é que a gente estava lutando e se a gente tinha conquistado algo nesses 3 meses que a gente ficou de greve. Ramon, quando iniciou aqui a fala dele, colocou que, pela situação da escola, por que tem que competir, degladiar aluno contra aluno para entrar numa universidade ou numa faculdade, não é? Ou próprio no IF, né? Esses cursos técnicos aí, porque tem que competir para conseguir dizer que é o melhor para conseguir entrar, né? Que não deveria ser desta forma. E a estudantada não sabe, nem o povo, a maioria das pessoas não sabe, que o IF funciona hoje através de emenda parlamentar, que é uma vergonha, né? É uma vergonha. Quando eu soube isto, numa reunião lá do IF que eu participei, eu fiquei estarrecido com essa informação. Por que é que o IF tem que funcionar com emenda parlamentar, dependendo de um deputado, de um senador, para funcionar? Né? É isso que vem ocorrendo, mas não é mérito desse governo atual. É um decorrer, né, de vários presidentes, de vários governos federais que atuaram nesse país, que só pensam, né, de agradar a quem tem dinheiro. Né? Os grandes empresários, não é à toa que a Fundação Lehman está dentro do Ministério da Educação. A Ayrton Senna, tem muitas fundações mandando dentro do Ministério da Educação. Então, vai faltar dinheiro para o setor público, para as universidades, para as escolas. Você falou muito bem, eu sou professor do município de Ceará-Mirim, já fiz diversas greves. Mas não é o que a gente queira fazer uma greve. Hoje mesmo, eu trabalho na comunidade de Primavera, a qual eu mando um abraço aqui a algumas pessoas, o Gilvan, que é merendeiro lá, né? Silvana Patrícia, bom dia aí, Silvana, bem-vinda aí pelo... João Fernando também está aqui ao vivo, o pessoal do Sinter. Gente, a gente não está tendo aula, sabe por quê? Por incrível que pareça, está tendo uma pavimentação de Lagoa do Cosme para o Morrinho, ali passa em frente à escola de Primavera. Está interditado, claro, não pode passar, porque está tendo um serviço, a comunidade seja bem-vindo o serviço lá, porque devia ter feito isso há muitos anos, mas está sendo feito agora, beleza. Mas a prefeitura colocou por outro caminho que não passou sequer uma patrol para os transportes passar. Aí o carro que nos leva quebrou. E o cara disse que não vai botar mais o transporte dele enquanto não ajeitar a estrada. Isso a prefeitura sabe, a Secretaria de Educação Municipal sabe disso. Entendeu? A comunidade sabe, vereadores sabem, a subprefeitura sabe que está acontecendo isso. Mas não tem um movimento. E a gente está sem aula. O prejuízo na base, entendeu? Isso é do ensino infantil ao 5º ano. A gente está sem aula por irresponsabilidade daqueles que estão no poder aqui no município de Ceará-Mirim. É o nome que eu posso dizer, irresponsabilidade. Um fica jogando um para o outro. Então, isso afeta lá na frente, certo? Lá em cima, quando chegar para disputar, quem vai falar sobre essa reforma do ensino médio, e quando chegar lá na frente, os meninos estão com dificuldade tremenda. Eu tenho aluno no 5º ano que não sabe ler, que é a base, o que está dizendo. O aluno tem que sair do 3º ano lendo. A gente não tem isto. Chega aluno no 9º ano sem saber interpretar textos, sem saber escrever direito, entendeu? Então, tudo isto não é a preocupação que se tem. Então, o IF hoje, para muita gente, que foi contra a greve do pessoal dos federais, né, na educação federal, que é os IFs e as universidades, é de que funciona hoje através de emenda parlamentar. Né? Antes era o orçamento secreto, hoje é emenda parlamentar. Esse emenda é hoje pelo governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Quem manda hoje no país é o Centrão. Né? Então, ninguém sabe qual é o deputado que manda dinheiro para o IF de Ceará-Mirim. Mas funciona dessa forma. Então, vocês, como parte consciente,
né, de estar fazendo uma distribuição, de estar discutindo com a comunidade escolar, é importantíssimo, né? Porque aí esse alunado tem que aprender a conhecer esses problemas que existem, como é que funciona, né? Então, vocês sabiam disso, né? Que funciona através de emenda parlamentar. E o que é que vocês podem dizer sobre isso? Eu já comentei aqui, o que é que vocês podem dizer? Ramon, Ágata, está certo, está errado, o que é que vocês me dizem? Enfim, como você disse, realmente é uma vergonha a gente ter que estar sobrevivendo dessa forma, porque, enfim, o IF é muito conhecido por ser um instituto de muita qualidade, muita oportunidade que você vai ter lá, e de fato sendo que, pelo menos, o nosso campus, que é o campus Ceramirim daqui, ele vem enfrentando muita dificuldade desde de quando ele foi fundado. O campus daqui ele tem cerca de 10 anos já que ele foi fundado, e existem 2 orçamentos diferentes que cada campus recebe, que é o orçamento que é para manter a estrutura e o orçamento de investimento que é para crescer. Sendo que, desde que a gente foi fundado, a gente nunca teve um orçamento de investimento. A gente nunca pôde crescer o nosso campus, ter mais salas, melhorar a qualidade, as estruturas, mais computadores. A gente nunca teve isso. Então, desde o momento que aquele campus surgiu, ele está da mesma forma, assim, parado no tempo há 10 anos. E com os cortes que veio vindo, o orçamento que é para manter o que a gente já tem foi acabando. Então, em vez de a gente ter que progredir, de aumentar o que deveria acontecer, a gente estava regredindo, a gente estava sem, por exemplo, materiais de equipamentos biomédicos, que são materiais muito específicos, muito caros, muito difíceis de encontrar, que às vezes tem que sair de bolso dos professores do IF, porque a gente não tem orçamento para investir nisso. Computadores que ficam quebrados em uma sala que tem, pelo menos, um corredor inteiro de computador que não funciona. E ainda mais num curso, num campus que tem os 3 cursos, equipamentos biomédicos, que é muito necessário às práticas com equipamentos, e informática e programação, que é extremamente necessário os computadores, é realmente uma vergonha a gente estar passando por isso. O núcleo, que é uma estrutura do IF que basicamente serviria para, enfim, práticas artísticas, de alguns esportes, ele foi entrar em reforma agora. Ele estava quebrado, assim, totalmente destruído, o piso quebrado há muito tempo, e só agora que a gente foi poder fazer essa reforma. E basicamente com uma corda no pescoço que a gente tem que trabalhar lá, porque, enfim, se a gente investe um pouco aqui, não vai ter muito para cá. Como você falou, os almoços, por exemplo, é uma seleção, e muita gente que precisa acaba não recebendo. Por exemplo, a gente precisa ficar de tarde para fazer projeto, para estudar, e às vezes a gente não tem almoço e a gente não tem opção, porque a gente não é considerado pobre o suficiente para ter acesso àquele almoço, mas a gente também não tem acesso a comprar um almoço, então a gente só tem, enfim, ficar o dia com fome. Então, sim, é uma dificuldade muito grande e uma vergonha enorme ter que, enfim, ficar sobrevivendo de basicamente ajuda, porque o orçamento que a gente deveria receber, a gente não está recebendo. Quem passa fora ali na BR, vê toda uma estrutura organizada, né, diferente, vai comparar como o Baldo Bezerra, nem o Monsenhor Celso Cico, né, não vai fazer essa comparação, nem mesmo com o CEP aqui não se faz uma comparação, é totalmente diferente. Vê toda uma estrutura, mas quem está lá dentro é que vê a real situação, né, Ramon? Tinha que quando você entra no IF, você vê aquela coisa, nem você falou, você pensa que é mil maravilhas, que é incrível, mas quando você está lá dentro, você se depara que aquilo não era o que mostrava, e é um reflexo de toda a educação. Nenhuma escola é individual, né? Nada que acontece em uma escola é individual. Quando a gente entrou no IF em 2023, teve uma denúncia em massa de casos de assédio que aconteciam dentro do IFRN, dentro do IF aqui de Ceramirim. Teve essa denúncia em massa que as alunas fizeram, e não é uma coisa que acontece somente no IF daqui ou somente nos IFs, é uma coisa que acontece em toda a educação, tem muitos casos assim.
É uma coisa que não fica restrita. Você, quando entra lá, você pensa em uma coisa, mas é totalmente outra. É muito mais focado em belezar o que tem, dizer que tá tudo bonito, mas se esquece do que realmente precisa. Uma das coisas que tinham feito lá, que tinha muita gente reclamado, era que estavam botando os azulejos na frente do IF para ficar bonito, mas a porta dos banheiros estava totalmente quebrada, tinha banheiro que nem porta tinha, os mictórios não funcionavam, porque lá dentro ninguém vê. Eles se importavam muito mais em embelezar aquilo para todo mundo achar como aquilo era perfeito, se passar por uma coisa linda, mas que na realidade não era aquilo que eles refletiam. Eles não é gostado quando se passe sobre essas coisas que teve essas denúncias, porque diz que pode manchar a imagem do campus, de quando uns alunos denunciaram que foi encontrado uma rã morta dentro do bebedouro do ginásio. E os alunos, quando foram ver, abriram lá, a rã estava morta e não queria, o pessoal não gostou que aquilo fosse divulgado, porque poderia manchar a imagem do IF, não era aquilo que estava acontecendo, sendo que foi descoberto que a equipe de limpeza não estava com o contrato renovado, não tinha ninguém lá no final Lá é terceirizado, né, a empresa? No final do ano passado, o IF estava extremamente sujo porque não tinha equipe de limpeza. Então, não se teve a limpagem dos bebedouros, não foi encontrado a rã. E quando se foi encontrado, até mesmo, é que eu não posso falar muito para não dar problema para mim, tranquilo. mas foi encontrado tipo, uma rãzinha dentro de um copo e foi tirada uma foto uma foto disso e postaram. Depois me chamaram, reclamaram que eu tinha postado sobre aquilo, chamaram os outros alunos dizendo que aquilo manchava a imagem do IF, que aquilo era uma coisa ruim, que todo mundo ia pensar que as coisas eram assim, querendo tirar o problema de ter sido encontrado a rã no copo para uma coisa de que, não posta sobre isso, porque vai que fica feio pra gente. Querendo colocar como se o problema não fosse aquilo, mas o problema fosse ter denunciado sobre aquilo, sendo que não é assim. É justamente esse processo de embelezamento e de querer mostrar que é tudo umas mil maravilhas, mas quando na realidade não é assim. Reforma do ensino médio. O que é que vocês têm acompanhado sobre isto? Vai melhorar o ensino